O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Magia Cigana. Apresentação da terapeuta e professora Rose de Souza. Oferecimento O Misticário, a melhor escolha para consultas online. Acesse www.omisticario.com.br. Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Tox de Aruanda. Vamos começar mais uma Magia Cigana e hoje nós vamos celebrar e homenagear um cigano lindíssimo que fez muitas mudanças, fez todo um movimento, e hoje o programa é dedicado em agradecimento a esse cigano Vladimir, que nós vamos falar um pouquinho da história dele e também um pouquinho da história da Esmeralda, para que vocês possam estar aí de novo se recordando, tendo toda aquela magia que foi o programa dele, mas o lindo foi o movimento que ele fez, para que muitas pessoas também encontrassem dos conhecimentos ciganos e também pudessem aí compartilhar de todos os conhecimentos, não só dele, como de todos os ciganos. Então, hoje o programa é um programa de celebração, um programa de honrar e agradecer a força desse cigano, que depois de Santa Sara Kali é o cigano mais cultuado, não só na Umbanda, mas também entre todos os ciganos, este cigano Vladimir. Então nós agradecemos a Deus, a sua lei maior, sua justiça divina, tronos divinos, pais, mães, guias, orixás, protetores, tronos regentes, tronos guardiões, esses amigos que nos guardam dos ataques provenientes do negativismo existente. Meu muito obrigado por fazer a nossa guarda durante todo o programa e que nós podemos estar aí protegidos pela sua força, pela sua luz, pelo seu escudo e pela sua capa, para que assim se abra a egrégora do povo cigano, desça com a sua força, com a sua luz, com o manto de Santa Sara ali, nos protegendo, derramando da sua força, derramando sobre nós pétalas de rosas, para que o nosso caminhar seja tão belo quanto foi o caminhar de Santa Sara aqui na Terra. E aí, abrindo este programa Coração de Santa Sara, tu és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceitos, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morresses de sede e de fome. Tu sabes o que é medo, a fome, a mágoa, a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas a minha advogada diante de Deus, me conceda sorte e saúde, e que abençoe a minha vida, que assim seja a vida de todos vocês, que tenham essa força e essa fé nessa santa amada, Santa Sara Kali, que nos ensina a crer para ver, esses ciganos com seus conhecimentos que nos ensinam a crer para ver e a fazer um caminhar melhor aqui na Terra. Sejam todos bem-vindos ao programa Magia Cigana e hoje celebrando e homenageando Cigano Vladimir. Boa noite, seu Alan. Boa noite, professora Rose, tudo bem? Comigo sim, e com você? Ótimo, boa noite aos nossos ouvintes. Você falou que o Vladimir, ele é tão cultuado quanto o Santa Sara? Quanto o Santa Sara. Ele é um pouquinho menos que Santa Sara. Nossa, então tem muita coisa dele hoje. Tem muita coisa. Ele, assim, entre os ciganos, de todas as egrégoras, realmente ele depois de Santa Sara vem o cigano Vladimir aí sendo cultuado, que todos têm fé, derramam a sua força, fazem os seus pedidos e podem aí ter vamos dizer mesmo, todo um caminho de aprendizado, né? Com esse cigano Vladimir, né? Até porque ele sofreu um pouco, né? Vou contar duas histórias dele, né? Que tem duas histórias assim, uma que é contada pelos ciganos e a outra que é contada pelos antropólogos. Então é muito bacana as duas histórias do cigano Vladimir. Legal, e dando continuidade também com a Cigana Esmeralda, é isso, né? Exato. Na sequência, porque quando nós falamos aí no outro programa, nós trouxemos também a Esmeralda, então vamos fazer um feedback dos dois, né? Exatamente para homenagear como foi o programa da tarde, né? Todo o movimento que Vladimir fez aqui no Brasil, e ele conseguiu aí abrir todo um povo, então em agradecimento, né, a este povo lá. Agora há pouco mesmo estava falando com os Estados Unidos, que já estavam prontos ouvindo o programa, né, e lá tem 1 hora de diferença de fuso horário, né.
Ah, é verdade. Então, mas estão lá, sabe, fazendo toda essa força, toda essa luz para ouvir todo o programa, né? Então, olha, é muito, muito bacana todo o caminho, né, que Vladimir fez para abrir aí a egrégora para que todo esse povo que está lá, que não pode ter o conhecimento, porque nos Estados Unidos não é aberto como é aberto aqui no Brasil, né? As pessoas têm que procurar, as pessoas têm que, né? Não é como aqui, né? Então, assim, como ele fez, maravilhoso. Verdade. E para que as pessoas pudessem estar ouvindo e tendo os seus conhecimentos, né? Então eu fico muito feliz desse cigano mesmo. Então é um agradecimento a ele, o que ele está fazendo é ótimo. Bacana, isso é muito bom. É muito bom realmente. Então, como eles trabalham, como que eles trazem o movimento, né? Quando a gente faz o programa, muitas vezes eu peço que esse programa seja soprado para os 4 ventos aí do mundo, para que todos que precisem ouvir, ouçam, né? E tenham aí as suas mensagens e os seus pedidos atendidos, né? Então é muito legal como as coisas acontecem. Verdade. Até porque a necessidade dos nossos irmãos que estão lá fora, seja tanto os Estados Unidos quanto outros países, de poderem hoje ter a internet para encontrar as informações que é necessário, né? Exato. Então, foi de uma ouvinte nossa que falou, olha, eu vi o programa do Vladimir, passou para ele, e ele ficou com o nome Vladimir na cabeça, e ele começou a procurar na internet, e daqui a pouco ele conseguiu achar o site de Carmen, através do site de Carmen ele chegou na rádio, e dali eles falaram, olha, tem todo um trabalho lá no Brasil, vamos ver, vamos pesquisar, e aí foi muito legal todo esse caminhar, né, para chegar até como chegou até a mim e está aí. Então este movimento é muito bacana. Já deve ser um dos motivos que esse povo cigano honra tanto o cigano Vladimir. É verdade, trazendo esse movimento, né, naturalmente. Exatamente, trazendo um movimento natural, trazendo uma força natural e com isso movimentando todas as coisas, até porque ele faz magias de amor, então é lógico. Exato, faz parte da história dele, né? Que ele, né, teve o seu sofrimento, uma das histórias fala do sofrimento dele por amor, e que, né, mediante a isso, para ele parar de sofrer, ele foi ajudar aqueles que estavam sofrendo de amor. Tá aí o porquê, então. Sim. Sim, claro que sim. Né? Porque as pessoas gostam tanto dele, né? Então hoje o programa está especial e fiquem aí atentos. E o MSN, professora, para o pessoal perguntar, quem quiser tirar alguma dúvida de repente, o cigano Vladimir deu o que falar aquela vez realmente. Foi. Vladimir, cigano Esmeralda, deu o que falar mesmo. Muito. Quem quiser participar, o MSN é carmenromani@hotmail.com, tá? Isso. Então nós vamos responder perguntas, né, sobre o Vladimir, sobre a Esmeralda, tá? E, claro, depois das 10 horas eu respondo as perguntas de vocês, né? Junto com o baralho, né? Até porque a Esmeralda, na saia dela, tinha lá um bolsinho onde ela carregava também o baralho dela. Então, muito legal como traz toda essa força, né? Cigana Esmeralda trabalhando aí com os ciganos da cura, e na mão dela, tudo que caía, ela fazia curar, né? Então, se fosse comida, ela fazia curar, se fosse para fazer chás, banhos, tudo que caía na mão dela, ela transformava em curas. Nossa. Então, a história dos dois é muito legal. Combinou, bacana. Muito. Então, a história desse cigano é a história do mundo, realmente é a história do próprio mundo cigano, né? E aí, o que ele precisa, o cigano Vladimir, o que ele faz na egrégora espiritual, tá? Porque assim, eles tiveram uma vida terrena, mas na egrégora espiritual eles têm um trabalho. Então, qual é o trabalho deles, né? Ele é protetor do trabalho, o Vladimir, ele consola todos que estão momentaneamente sem ele. Então, esse cigano com certeza aí ajuda na abertura de caminhos para o trabalho. Então, quem está desempregado, acender uma velinha para o Vladimir vai super bem, hein? Olha aí, é verdade, porque ele é um dos que cuidam, né, dessa parte das pessoas que estão momentaneamente sem o trabalho.
Então ele tem esse trabalho nessa egrégora espiritual, né? Então ele gosta das coisas boas da vida, né? Como todo cigano, como todo mundo, das coisas boas da vida, lógico, né? Então ele é assim, um cigano muito responsável, falante, guerreiro, diferente dos outros ciganos que não são muito falantes, não. Né, o Vladimir já traz essa característica de ser falante, né? E eu já havia dito, né? Na história do Vladimir, o Vladimir aprendeu a tocar violino aos 6 anos. Então, quando ele incorpora nos médiuns dele, que trabalham com ele, os médiuns dele tocam violino mesmo sem conhecimento. Então, essa é outra característica do cigano Vladimir. Verdade, isso foi uma das coisas que você falou que eu achei realmente mais fantástico, assim. Exato, exato, né? De como lidar com isso, né? Fazer com que o seu médium realmente tenha toda essa destreza, né? Porque são anos e anos, né, de estudo para ter uma destreza realmente com o violino, né? Com certeza. Com certeza. Então é muito bacana, tá? Então, essa é a historinha. Bom, a magia do cigano, Vladimir, né? Como ele aprendeu a tocar, né, violino, né? Hoje ele chega à Terra, ele pede logo o seu violino, quando ele está incorporado, ele toca antigas canções, ele faz todo, já começa dali a fazer todo o seu trabalho. Né? Então, alegra as pessoas, que muitas vezes, né, através da música, a gente acha que não está só está fazendo barulho, e não é, né? Está fazendo música, não. Então, tudo ali tem o seu porquê, e aí todo um bom trabalho, né? Já começa ali. Sim. Vão tocar violino. Bacana, essa parte musical dele é muito... Exato, é muito presente. Muito presente, bacana. É muito presente, né? Então, aí um pouquinho da história dele, mas essa aqui, ó, é daquela que é contada entre o povo cigano. Olha. Nós vamos contar 2 versões hoje. Essa é aquela contada pelo povo cigano, tá? Que assim, dentro das histórias, tem várias, tá? Sim. Tem várias, tá? Mas essa aqui pode falar. Não, eu ia falar que até porque quando você vai colher as informações do cigano, você realmente faz um apanhado bem grande, né? Faz uma... Bem grande. Eu vou pegando os livros, eu tenho, assim, realmente uma quantidade interessante de livros ciganos hoje, que eu consegui fazer aí uma pequena biblioteca, faço esse apanhado, vejo o que bate em comum, faço uma busca na internet, vejo como é que está isso na internet também. A partir dali, começa-se a se contar a história, vejo se tem um fundo com a parte dos antropólogos, sempre eu vejo se tem um antropólogo que estudou aquilo, sempre vejo se tem alguém que foi mais a fundo dentro daquela história, sempre. Além da fé, né? Porque... Além da fé. A gente tem a história que envolve a fé, mas também tem a história aqui aí com os pés no chão, né? Dentro do... Exato. Então, aquela que a gente fala, poxa vida, né? Isso aqui é mais perto da realidade, vamos colocar assim. Isso aqui tá menos fantasiosa, tá mais perto da realidade. Então, por sua popularidade, né? E com o seu espírito bondoso, né? Ele é sempre protetor, ele está sempre na vida da pessoal, das pessoas que vão lá e buscam a ajuda dele, tá? Nesse mundo aí espiritual. Então, todos que precisam desse cigano, pode se dirigir a ele, até porque ele tanto domina a magia de trabalho quanto magia do amor, que é uma das histórias dele. Olha, bacana. Então, né? Mas, isso, né? Bom, a primeira versão, e a mais antiga, né? Que é a que corre realmente, de boca em boca, aquela que, né, os ciganos realmente contam sobre ele, é que ele se apaixonou, tá, por uma cigana da própria tribo dele, do próprio clã. Sim. Só que ela estava já prometida, né, vamos dizer assim, para o irmão. Mas, assim, houve uma paixão e, para se resolver isso, foi proposto um duelo. Tá? Então, eram 2 irmãos duelando pelo amor da cigana, né? Então, para não fugir da tradição, Vladimir aceitou, tá, a proposta e dirigiu-se então para vamos duelar pelo amor, tá? E na hora de, ali, vou desfechar o último golpe, a cigana é minha, vou ficar com ela, ele percebeu que levaria vantagem sobre o irmão e significaria aí a matar o próprio irmão. Sim. Então, ele decidiu não ter nenhuma reação.
Nossa. E com essa falta de reação, realmente o irmão desfechou. Eles estavam duelando, desfechou um golpe nele e ele veio aí a morrer com o punhal cravado no peito, né? Mas aí a história fica um pouco mais dramática, né? Porque a cigana, vendo que Vladimir, que era o amor da vida dela, havia morrido, ela saiu correndo, foi ao corpo dele, tirou esse punhal do peito e cravou nela. Então ambos morreram ali. Não é de ninguém, ninguém vai mais brincar, ponto. Nossa. Pronto, então é aquela história realmente de amor, aquela história que leva durante muitos anos e fica aquela história assim, é bem bonita, muito triste, né? Que realmente assim, o que mostra dos ciganos é que eles são o quê? Extremamente decididos. Decididos, eu não quero isso, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, né? Mas aí neste momento eu acredito mesmo que Vladimir tenha pensado, vou desfechar um golpe no meu irmão, né? Enfim, e ali eu acredito que tenha entrado nele sim, aquele momento assim, não de arrependimento, mas o sangue da família. Nossa. Acredito, sinceramente acredito. A outra versão é por pesquisadores, tá? Tanto da cultura egípcia quanto da cultura cigana. Então são pesquisadores que trazem aí uma outra versão, tá? Então, segundo essa outra versão, Vladimir é de origem eslava, indo-europeia, tá? E se apaixonou perdidamente por Esmeralda. Então, que assim a chamavam ela por ela gostar de trabalhar com magias de cura, pedras verdes. Então, assim, ele se apaixonou por ela. Só que ela estava o quê? Prometida para um outro cigano. Só que nessa versão, o que aconteceu? Esmeralda casou-se com essa outra pessoa, sim, tá? Aí Vladimir realmente ficou descontrolado, ficou chateado, mas não se rebelou. Ele aceitou o que foi decidido e tudo que estava de honraria ali dentro daquela cultura. A partir dali, né, ele guardou aquele sentimento, ele passou a usar a argola na orelha, o lenço na cabeça, que significa que ele é um cigano casado. Olha. Casado, e ele passou ali a trabalhar com as magias para unir casais, tá? Então ele começou a trabalhar, fazer todo o seu trabalho. Anos mais tarde, Esmeralda veio a ficar viúva, e com isso eles passaram um tempo juntos, eles se uniram e eles passaram um tempo juntos. Só não foi longo, porque ela veio logo a falecer, mas eles passaram um tempo juntos. Então, o que aconteceu aí? Ele esperou a prometida dele, o amor da vida dele, como um cigano casado, e aí ele ficou, vamos dizer, um período em celibato, para esperar aí o desfecho toda essa egrégora para trazer para ele o quê? A mulher que ele amava. E ele aguardou e ele conseguiu. Nossa, essa história é bonita, hein? São bonitas. São bonitas. Então, ambas, para mim, têm o seu fundo aí de verdade. Ambas, para mim, traz toda realmente a origem realmente do povo cigano, traz realmente, eu vou cultuar, eu vou receber, eu vou cumprir ordens. Então, isso eu acho muito bacana dentro da cultura. Cumprir realmente ordens que foram determinadas pelos mais velhos e que vai aí trazendo todo um caminhar todo mais tranquilo na vida deles, apesar de muitas vezes trazer dor, trazer sofrimento, mas você vê que eles acabam canalizando isso para uma outra forma de trabalho, com isso a conformidade e o caminhar pela vida terrena, e vai se plantando e numa hora se colhe, que foi o que aconteceu aqui com Vladimir. Sim, isso que você falou é uma das coisas que você mais coloca sempre em evidência, a disciplina do cigano. A disciplina. Esse respeito que tem pela... Exatamente, a disciplina. Sempre foca a disciplina, porque é o mais presente. Então, eles podem ser indisciplinados quanto ao horário de trabalho, horário de, né, uma série de outras coisas, mas dentro da ordem de respeitar o mais velho, de colocar a comida para o mais velho e para a criança primeiro, depois aqueles que trabalham e que trazem realmente o pão para a mesa, isso é uma verdade,
Eles sempre fazem isso. Então, as disciplinas, acatar ordens, apesar de, puxa vida, eu sou um adulto, eu não precisaria acatar essa ordem. Eles acatam, eles escutam o mais velho, a palavra final é do mais velho, e ponto. Mesmo que aquilo venha contrariar muito as pessoas, não interessa, a palavra é do mais velho e ela é acatada. Que legal isso, hein? Isso realmente sempre ficou em evidência quando você fala do sempre. Isso é maravilhoso. Sempre. Então, assim, o que fica muito presente, não há discussão. Sim. Não há discussão. Então, isso é uma das coisas que eu até trago para o baralho. Muito para o baralho. Não tenham discussões. Por quê? Porque traz desgaste, traz perdas, traz mágoas, traz tristezas. Então, isso é muito presente na cultura cigana. Não ter discussões. Muito presente. Quando você estuda as histórias dos ciganos, assim, há atos de rebeldia? Sim. Não vou dizer que teve aquele que resolveu, não quero isso, vou ser excluído, ou fugiu para... sempre tem. Mas, assim, a grande maioria que fica por dedicação, por devoção, fica porque acata e aceita, trabalha e fica dentro das regras. Então, mas não tem discussões. Não tem bate-boca. Verdade, é uma energia muito gasta esse bate-boca, né? Exato, uma perda de tempo total, né? De tempo total. Exato. Então, isso é muito bacana, que não tem dentro da egrégora, tá? A gente não fica sabendo, olha, brigaram, olha, né? Você vê, os irmãos foram, na história dos ciganos, contados de boca a boca do cigano Vladimir, os irmãos, olha, foi aceito um duelo, por quê? Porque teve um mais velho que falou, será desta forma. Teve uma determinação ali. Teve uma determinação, então será desta forma. Então, que a cigana fique com aquele que duelar melhor. Então, foi uma determinação. Então, muito bacana, porque todos aceitariam. Não teria discussões. Nossa, fantástico. Não teria. Então, assim, essa parte de ter discussões, essa parte de ter, faz parte, para mim, tá? Dessa parte que vem europeia, tá? Da nossa origem europeia, porque aonde que teve guerras, onde teve muitas lutas? Na Europa, porque a nossa parte indígena, muito pelo contrário, ela é até pacata demais. Verdade. E a parte africana também. A parte africana, ela cultua, ela tem toda a sua força, toda a sua cultuação, mas também não tem tradição de lutas. Nós não temos tradições, né? Então, da onde que vem, tá, esse vou brigar por conquistas, pelas coisas, é um pouco do sangue europeu. Então, que traz isso, mas é um costume que, assim, meu conselho, mediante a todas as coisas que nós vemos, é o quê? Diminuir. Por quê? Porque só desgasta. Só desgasta, isso com certeza. E serve para todos aqui. Para todos. Então, quando nós trazemos aí um pouco dessa cultura, desse, né, que às vezes você até coloca, nós temos que ter um pouco dessa cultura cigana dentro das nossas vidas. Ter um pouco dessa cultura é realmente respeitar esses mais velhos e as crianças, não ter essas discussões, né? Ter essa fidelidade que os ciganos têm, o seu cigano com a sua cigana, né? Eles realmente têm uma fidelidade muito bacana entre eles, né? Mesmo sofrendo uma série, porque são pessoas que são bonitas, né? Trazem traços bonitos, trazem traços de vários lugares, então trazem traços diferentes, então chamam muito a atenção, sofrem assédios, mas mesmo assim sabem que isso é ilusório e acabam, não, vou voltar para a minha verdade é meu cigano, a minha casa, a minha tsara, e esta é a minha verdade e é onde eu sou feliz. Então não se ilude com as coisas do mundo que num determinado período só são realmente, né, são bijuterias, essa é a grande verdade, não são ouro de verdade, são bijuterias. Verdade, realmente. Você vê que assim, o tempo passa, né, de todas essas histórias que você vem contando, de
de tempos atrás mesmo. Foi em abril que nós estávamos falando, foi o mês de abril, E essas histórias dos ciganos tão antigas, mas serve para nós hoje, para o nosso dia a dia, né? Exatamente, para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar formoso, né? Trazer essa parte para dentro das nossas casas. Verdade, isso que é bacana. O tempo passou, mas a gente continua vivenciando isso, como prova que os ciganos estão no nosso sangue mesmo e que nós fazemos... Exatamente, os ciganos realmente estão no nosso sangue, só não foi determinado pela Constituição. Não tem o menor problema. Não tem o menor problema, isso não traz problema algum. Bom, a amada cigana Esmeralda, né, que todos aí, quem trabalha com ela, que ela trabalha aí nesse clã, dos ciganos da cura, né? Porque ela vem toda de verde, trabalha com pedras, trabalha com ervas, trabalha com comida, trabalha com toda essa força realmente para levar cura para as pessoas, né? Então, é uma cigana assim que quem trabalha com ela sabe dessa força que ela traz e ela dá realmente todo o seu verde para a nossa vida, traz toda a sua cura para a nossa vida, né? Então, fazendo essa dobradinha Esmeralda e Vladimir, dobradinha, né? Essa cigana aí que sempre esteve, cigana Esmeralda passou por Portugal, Espanha e França. Ela adora tachos, facas, colher de pau, pois ela é protetora da fartura. Eu já havia dito isso. Então, Esmeralda é aquela que ela ajuda a dobrar o alimento dentro da sua casa, fora que quando você vai fazer a parte de alimentos, né, que você vai manusear os alimentos também, quando é manuseado com amor, com carinho, pedindo toda a inspiração dessa cigana para que leve as curas. Então, a comida, claro que ela é curadora, então fazer sucos, fazer toda essa parte de banhos e chás são curadores, é isso que essa cigana faz, né? Então, ela é festeira, ela é risonha, né, e traz todo o seu amor. Tá aí uma cigana que às vezes é difícil a gente encontrar, mas ela traz o pandeiro enfeitado com fitas coloridas. Então ela é uma cigana que traz seu pandeiro e traz toda a justiça e a piedade, né? Ela adora frutas, ela adora doces, né? E ela é assim para trazer, sabe, toda a sua força e o seu amor para dentro aí. Bacana. Dos filhos dela. Você falou uma coisa respondendo a pergunta do Johnny, que ele tinha perguntado se a cigana Esmeralda usava pandeiro. Sim. Sim. Você vê que as outras ciganas assim, uma ou outra, por exemplo, Carmen traz castanholas, ela traz o pandeiro, mas o que ela, por exemplo, Esmeralda e Carmen têm em comum? O baralho. O baralho, tá? Elas realmente têm isso em comum. Então é muito bacana toda essa força aí que elas vêm trazendo, toda essa luz que elas vêm caminhando. E essa é uma cigana que traz o pandeiro. Show. Então, mas ela é protetora da fartura e dos alimentos. Bacana, olha, professores, estão falando para você se pode falar o significado do pandeiro no povo cigano. O pandeiro, olha, nem tudo eu posso falar o significado, mas eu posso falar que, assim como o Vladimir toca o violino, e ele já faz todo um trabalho ali de cura e harmonização, o pandeiro também faz isso. Bacana. Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que eu não posso realmente esclarecer, né? Como buscar a força dos 4 elementos, não, tem coisas que eu não posso falar. Mas tem, assim, o que eu posso dizer é isso, que o pandeiro, assim como o Vladimir toca o violino, e através da sua música ele faz um trabalho de purificação, ele faz um trabalho de harmonização, o pandeiro também faz. A gente sabe que os instrumentos e o canto e qualquer som, que seja sonoro mesmo, ele traz um mantra, né? E aí exatamente, traz um mantra, junto com esse mantra tem ali, né, toda uma energia, e se ela traz o pandeiro e ela é um clã da cigana da cura, o que ela vai trazer? Então, é isso aí que ela traz aí. Então, ela traz toda a parte de cura, usando todos os elementos. Então, ela usa dos pandeiros para trazer toda essa alegria, né? Porque todos acham assim que quando os ciganos estão em terra, quando que estão incorporados, um está tocando violino, a outra está dançando um caçaia, a outra está com leque, outra está com pandeiro, a outra está com chale, mas ali tem a significação dos 4 elementos. Com certeza.
Então, essa harmonização dos 4 elementos, você está ali fazendo todo um trabalho de terra, água, fogo e ar. E cada uma trabalha muito bem com o seu elemento. Trabalha com 1, 2 elementos, 3 elementos, que é para fazer todo o quê? A harmonização quando a pessoa chega na sua frente para dar um passo, para fazer todo o seu trabalho. Então, muitas vezes, diante do passo, o que a gente tem que fazer primeiro? O trabalho de limpeza. Para depois do trabalho de limpeza, começar o trabalho de energização, começar o trabalho de harmonização daquela pessoa, para que ela saia de lá o quê? Transformada. Então, cada elemento faz isso. Então, por isso que cada elemento é usado para alguma coisa e eles usam a força desses 4 elementos. Maravilha isso. Bacana, olha só. É isso que vem aí trazendo. Então, mas isso é bacana para quê? Para que vocês saibam que os ciganos de vocês, quando eles pedem alguma coisa para vocês, às vezes naquele primeiro momento você não entende o porquê que ele está pedindo aquilo, mas sejam pessoas obedientes, façam. Façam. Por quê? Com certeza. Exato. Façam. Por quê? Porque traz tudo ali, todo o seu trabalho, todo o seu amor, toda a sua harmonização, e com isso... né? Às vezes não está nem trabalhando para você, mas está trabalhando para o outro, né? Mas sempre os ciganos trabalham para você, sempre eles trabalham para o seu médium, sempre, sempre. Sempre eles procuram deixar o seu médium extremamente harmonizado, nunca eles ficam desarmonizados, tá? Então isso é maravilhoso, como eles nos trazem essa harmonia. Bom, eu já disse que ela fala. Deixa eu passar 2 perguntas antes de dar continuidade. Vai. A Luzia, ela fala do cigano Vladimir, ela pergunta se ele é do baralho. Eu não sei se é o que ela quis dizer com isso, eu não sei se ele utiliza baralho. Vamos colocar. Não, Vladimir não utiliza. Não. Tá. Então, se não, Vladimir não utiliza baralho. Quem usa baralho, dados é o Pablo. Pablo, bacana. Pablo. É. Bom, Luzia, se não for isso sua pergunta, manda pra gente novamente, tá? Mas ele pergunta, ele quer saber se quem trabalha com Exu não trabalha com o povo cigano. Olha lá, meu lindo, vou falar uma coisa assim pra você. Pode trabalhar com seu guardião e com a sua guardiã, pode trabalhar com seu cigano e com a sua cigana, todo mundo é colega, ponto. Todo mundo trabalha assim, pode ficar assim, completamente tranquilo, pode trabalhar com seu Exu, e é claro que você vai trabalhar. Apesar que é aquela história, né, que quando os ciganos vinham aonde? Numa gira de esquerda. Por quê? Porque não sabiam onde colocar eles. Então, eles vinham numa gira de esquerda e eles trabalham, mas assim, eles trabalham muito bem com os Exus. Não é que eles, né, o Exu faz o trabalho dele de vigor, restauração, e os ciganos fazem o seu trabalho com os 4 elementos. Eles não se chocam, não tem briga, não tem confusão, gente. Muito pelo contrário. Muito pelo... né? Carmen e seu Ventania trabalham super bem. Super bem. Então, é muito legal como eles trabalham, como eles realmente fazem toda essa parte. Mas sim, você tem sim, porque é o que nós estávamos falando nos programas quando eu falei sobre o povo do Oriente. Sim. Né? Que aonde ia colocar esse povo que não tinha vamos dizer, uma egrégora definida. Então formaram a egrégora do Oriente e foram colocando todas aquelas linhas que não tinham exatamente para onde ir. E depois da egrégora do que eu falei, da egrégora do povo do Oriente, nós descobrimos que o povo cigano trabalha em centros kardecistas, eles trabalham junto aonde for preciso ser o menor problema. Legal, isso, bacana. Né? E não então, tem Pombagira não é cigana e Exu não é cigano, né? Exato, não. Cada um é cada um. Exu é Exu, cigano é cigano. Apesar de ter a pombagira cigana, sim, tem a pombagira cigana. Mas quando ela fala, gente, ela fala pra vocês, olha, eu sou uma pombagira cigana, ponto. Ou, eu sou uma cigana, acabou. Ela fala, eu vim aqui, eu posso estar trabalhando aqui? Eu posso, por quê? O povo cigano é o que nós estávamos falando, né? Ele se adapta a qualquer lugar, aonde ele estiver. E isso ele mostra tanto nas suas histórias, nas suas lendas, pelas terras aonde eles passaram, que eles assimilavam não só a religião quanto a cultura do lugar, como também
Hoje a gente vê os ciganos trabalhando espiritualmente dentro das egrégoras, e eles, o que for preciso eles fazerem dentro das egrégoras, eles vão, trabalham e continuam seus trabalhos. Não tem isso de... se um cigano precisar trabalhar numa gíria de caboclo, ele vai, pronto. Ele vai. Ele vai e não vai agredir o caboclo não vai ficar bravo com o cigano. Não vai ficar bravo com ele, nem numa gíria de preto, nem vai ficar bravo com ele, gente. Muito pelo contrário. Esse cigano vai vir, ele fazendo parte de uma egrégora do Oriente. Lembra-se que eu falei que o grande governador da egrégora do povo de Oriente é Pai Xangô? Sim. O grande equilibrador de toda essa história? Então, meus lindos, esse grande equilibrador aí permite exatamente o que é necessário para que haja o quê? O derramar de curas, o derramar do amor, o derramar do caminho. Então, espiritualmente falando, aonde o cigano precisar trabalhar, ele vai trabalhar. E a religião do cigano é a religião da liberdade. Então, pode ficar tranquilo. Show, adorei. Né? Religião da liberdade, lembre-se disso. Freedom, freedom. Veja. Freedom, eles são livres, né? Então, pode fazer isso, mas vão, trabalho, não tem isso. Não tem mesmo. Então, pode ficar tranquilo, tá? Bom, magia da esmeralda. Esmeralda linda, que vem derramando as curas, o seu amor, através das suas pedras, fazendo todo o trabalho de energização, como nós já havíamos, né, falado. Ela trabalha super bem com facas, né, tachos, todos os apetrechos que vão dentro da cozinha, né, mas uma coisa que eu fiquei realmente muito encantada, né, que na saia dela, né, que era até uma das minhas alunas, na saia de esmeralda tem que ter um bolso. Por quê? Onde ela carrega o baralho dela, porque ela joga baralho, né? Então ela traz aí toda essa força e todo o seu amor também, e junto com a vidência que ela tem, ela dá todo um aconselhamento para que as pessoas tragam o quê? A única diferença é que a Esmeralda realmente, através dos seus feitiços, através das comidas, como ela manipula as coisas, ela traz curas, seja elas físicas, emocionais, financeiras, espirituais. Ela traz curas. E os aconselhamentos dela no baralho também são aconselhamentos para curas. Que bacana. E ela, antes que me perguntem aqui, a esmeralda, necessariamente ela utiliza a cor verde ou pode, de repente, aparecer com outra cor? Eu já vi esmeralda usando azul. Eu já vi. Por quê? Porque quando as ciganas vêm trabalhar dentro dos centros de Umbanda, elas seguem as cores das mães divinas. Então, acima delas, acima das ciganas, elas são assim, elas obedecem e seguem as cores das mães divinas. Então, por exemplo, aquela filha que trabalhava com a Esmeralda era uma filha de Iemanjá. Então, a cor da mãe geradora é um azul claro. E a Esmeralda aceitou uma roupa azul. Bacana. Eu já vi isso. Então, assim... Mas ela é uma esmeralda, tá? Mas as esmeraldas estavam na mesa dela. Ela ficou contente na mesa, tá tudo bem. Né? Então, é bacana a gente, claro, fazer o gosto da cigana. Claro que sim. Né? Nós nos sentimos realmente realizados. Eles ficam contentes quando nós temos todo o empenho para com eles, um cuidado para com eles, né? Realmente tem isso. Mas necessariamente ela precisa da cor azul? Não. A única coisa que eu aconselho é que a toalha dela da mesa tenha verde. Isso realmente eu aconselho. Tá importante a toalha aqui. Muito. Mas ela pode ser 2 toalhas. Então, essa filha tinha 2 toalhas na sua mesa. Uma azul, que me falava que ela era uma filha de Iemanjá, uma mãe geradora. E a verde, que me falava aí, que estava mostrando que tinha uma esmeralda na mesa. Ponto. Isso serve para o altar também? De repente a pessoa tem um altar. Serve para o altar, sim, serve. Mas no altar, separado do nosso altar umbandista. Então, é bacana que no seu altar tente colocar dourado, vermelho, né? Para realmente vibrar o sangue gitano mesmo, né? Rosas, né? Então, tenta trazer assim mais para a vivência cigana mesmo, né? Mas se quiser, pode sim. A única coisa que eu não aconselho, e ultimamente assim, às vezes já aconteceu, de pedirem toalhas pretas. Então, aí eu já
chamei a cigana e conversei com elas, né? Então, mas no altar não me coloquem toalhas pretas. Não, de jeito nenhum, tá? Então, que você falou do preto agora, a Raquel, ela tá perguntando por que os ciganos não gostam de preto. Porque ela é uma cor de absorver. Então, o preto, ele absorve, né? E numa mesa de baralho cigano, com as cores, eles usam essas cores para trabalhar, que foi o programa passado que nós falamos de cromoterapia. Sim. Então, cada cor, ela faz aí todo um trabalho cromoterápico. Então, que é para também aí levar curas, alegrias, levar toda uma motivação. O preto, naquele momento, não vai trazer isso. Ele vai só absorver o que está negativo. Com exceção aí do preto, se for um trabalho destinado e pedido para determinada coisa, aí sim, porque aí tem uma finalidade específica. Caso contrário, não, que foi o programa passado que eu falei das cores, né? E com isso, como é que é o trabalho cromoterápico dos ciganos, né? Que já tem 5.000 anos, né? Então, mas só se for pedido, mas caso contrário, não. A não ser que a cigana fale, eu sou uma cigana, eu sou a Morgana. Então, nós sabemos que a Morgana é uma cigana feiticeira, ponto. E por ela trazer aí feitiços e ela ter aí toda uma outra parte, uma outra linha, é aceito. Caso contrário, não. Entendi. Olha só, o Carlos, professor, ele está dizendo o seguinte: a esmeralda do filme Corcunda de Notre Dame, as mesmas características da esmeralda do filme, ele pergunta. Ele pergunta se utiliza pandeiro, fita na cabeça. Sim. Quando fizeram a esmeralda do Corcunda, se basearam na esmeralda cigana. Sim. Bacana. Sim. Porque a esmeralda teve o quê? A sua passagem na França. Né? Então teve uma pesquisa, sim. Isso que ele está falando, que ele está perguntando é verídico, tá? Então, assim, até trouxeram bem as características da cigana, tá? Para proteger realmente aí todo o Corcunda, para trazer aí todo né? Porque tem um fundo de verdade a história aí da proteção de esmeralda sobre Corcunda, tá? Olha, que fantástico. Tem. Só não quis levar para não ficar fantasioso. Claro. Mas tem. Muito legal. Tá? Bacana. Tem sim, ela defendeu Corcunda. Tá? Isso foi 1700 e alguma coisa aí. Uma das encarnações foi 1700 e alguma coisa. Eu não vou lembrar todo ano, mas assim, ela teve sim. Então, a partir dessa passagem que foi tão marcante, né, no Quasímodo, foi que começaram como é a característica disso, como que a gente pode colocar, e a partir dali teve uma continuidade, tá? Tá. Não, mas eu não quis trazer não, mas teve. Perfeito, bacana. Eu não sabia disso. Não... É que é para não trazer o lado fantasioso, né? Mas teve. Ok. Tá? Então, assim, são muito lindas as histórias de cada um deles, derramando aí, mas o importante é o que eles fazem espiritualmente na nossa vida. Tanto Vladimir quanto Esmeralda, né? Ou toda a egrégora aí do povo cigano, não importando aonde que eles estejam. O importante é que, quando nós solicitamos a egrégora, pedimos a ajuda de qualquer um deles, eles sempre estão prontos a nos ajudar. Eles sempre estão prontos para derramar do seu amor, do seu carinho sobre nós. Mas os ciganos, eles pedem também algo de nós, né? Um comportamento também, que seja um comportamento de acordo. Um comportamento que eles possam andar ao nosso lado sem que... venham, vamos dizer assim, eles serem agredidos, né? Um comportamento desvirtuado. Então, assim, quem trabalha com a egrégora do povo cigano, eu aconselho realmente que olhe o seu caminhar, tente trazer um pouco dessa verdade para a sua vida. Não precisa trazer a verdade para a sua vida nas roupas, não. Eu acho que as roupas realmente é um segundo plano até. Mas tenta trazer dos conhecimentos, da harmonia, do amor, da compreensão, do evitar brigas, de trazer para dentro da sua casa esse lar harmonioso que os ciganos trazem, sempre estar de bem, acordar bem e fazer as suas coisas. Então, tentem trazer o lado espiritual para dentro das suas vidas, mantendo aí um comportamento bacana, para que a vibração sempre fique de acordo e que vocês possam ter um caminhar muito mais tranquilo. Legal isso.
Né? Mas daí, se você quiser pôr roupas, saias, fitas, pulseiras, fica à vontade. Não é? Verdade. Então, é muito bacana, né? Bacana, o legal disso é que a gente pode... até facilita no momento que, de repente, é nas casas de umbanda, onde você esteja incorporando sua cigana, seu cigano, numa manifestação dessa, onde o cigano pede, de repente, um violino, onde o cigano pede algumas coisas que foi falado aqui, facilita para o médium mesmo identificar, né? Quem é meu cigano, quem é a minha cigana. Né? Eu acho que isso facilita nesse momento também desse trabalho. Facilita nesse momento, nesse trabalho. Mas até antes de saber quem é o seu cigano, quem é a sua cigana, eles, né, eles vêm trabalhando com vocês, né, pede assim, olha, se não quiser falar comigo nesse momento, seu nome não tem problema, mas me ajuda a caminhar bacana ao seu lado para que eu possa, né, aprender dos seus conhecimentos e estar de acordo com o seu trabalho, ser um médium melhor e que com isso você possa, e nós juntos no nosso caminhar aqui terreno, o seu espiritual e o meu terreno, nós possamos fazer um caminhar um pouco mais formoso, com luzes, né, ter rosas nos caminhos. Então, é isso que é o importante nesse momento, você buscar isso. Com certeza ele vai falar o nome dele, ele vai falar o que ele veio fazer, ele vai te pedir aí alguns conhecimentos para facilitar o seu caminhar junto com ele, vai te trazer os conhecimentos que você busca para saber um pouco mais dele, né? E que de repente você tem uma série de informações dele, acaba entendendo, e os ciganos passam a ser aí realmente verdadeiros amigos, assim como são nossos guardiões na nossa jornada e como são todas as outras entidades, né? Nós, assim, com todo o respeito que nós temos, né, eles são realmente os nossos amigos na nossa jornada aí terrena. É verdade, é verdade. E não seríamos muita coisa sem eles aí, né? Exato. Exato. Eu não sei como eles têm tanta paciência, Alan. Nem eu. Mas eu não pergunto como é que vai me dar tanta paciência, não. Eu não pergunto. Não, porque... Os ciganos ainda tem um pouquinho mais de paciência, né? Eu acho. Sim, eles realmente são bem pacientes mesmo, né? Os campeões são os pretos velhos, mas os ciganos também estão bem por ali, né? Né? Mas eles derramam de toda a paciência sobre nós, eles sabem que nós estamos aqui, que temos algumas dificuldades, conhece da onde que nós viemos, as nossas origens e principalmente as dificuldades que enfrentamos, né? Mas eles sempre dão as respostas que precisamos para um caminhar melhor, sempre. Isso é muito marcante na egrégora do povo cigano, muito mesmo. Verdade. Um caminhar mais tranquilo. Com todo esse tempo de programa a gente conseguiu identificar isso. Exato. Mesmo. Então me perguntaram se a cigana sulamita trabalha com cartas. Né? Olha, amada, a Sônia, a maioria das ciganas trabalham com cartas, a grande maioria trabalha com cartas, sim, tá? Uma ou outra que fala que não, que ela fez a sua escolha, mas mas a grande maioria trabalha com carta. Se você tem vontade de aprender a como interpretar o baralho, trazer essa cena, você pode até ter uma grande surpresa, que foi o que aconteceu no curso do Templo da Luz Dourada, né? Porque nem sempre o cigano de trabalho é o cigano que lê cartas, né? Claro. Então você pode ter aí né? Você está me falando que você trabalha com a Sulamita. Sulamita, nós já falamos dela. Ela é a protetora das gestantes, né? Protetoras na hora do parto. Ela ajuda para que as pessoas, né, tenham partos muito mais tranquilos. Então, quem vai ter o seu neném aí, acende uma velinha para a cigana Sulamita, pedindo aí uma hora bacana para Santa Sara, né? Que Santa Sara tanto que ajudou as ciganas a terem os seus filhos. E a Sulamita, ela é protetora das mulheres que vão ganhar realmente neném, das grávidas. Sulamita, ela veio a falecer de uma gravidez. Então, nesta egrégora espiritual, hoje ela trabalha num desses pontos, ajudando nos partos difíceis. Então, quem vai ter parto aí, que às vezes está num momento difícil, acende uma velinha para essa cigana. Essa cigana vai ajudar sim a você ter um melhor momento na hora do nascimento do seu bebê, e as coisas vão irem um pouco mais tranquilas, viu? Bacana. Olha só, a Jaqueline, ela está perguntando se o livro O Poder dos Clãs Ciganos, de Solange Magrin, é bom. Eu gostaria de não fazer um comentário sobre isso. Tá. Então,
é muito difícil a gente colocar, né? Quando eu leio um livro todo que eu gosto, eu falo, olha gente, a minha fonte é essa, eu peguei de tal lugar, né? Quando a gente faz isso, então eu falo, eu fiz isso, tal. Eu não conheço o trabalho deles pessoalmente, então eu prefiro não comentar, não conheço. Assim, pessoalmente não conheço. Então, a gente não conhece, a gente não joga pedra, né? A gente, né, olha, infelizmente eu não conheço o trabalho do meu irmão, né? Então, eu espero que seja, sim, harmonioso e que venha trazendo todo o amor aí deste povo, tá? Aqueles que chegam até a mim, eu realmente leio e eu falo para vocês, olha, esse livro eu extraí, esse texto eu extraí de tal lugar, esse aqui eu extraí de tal lugar. Eu falo para vocês, tá? Bacana, ok. Normalmente eu falo. É verdade, isso é... Eu falei que hoje ia cobrar royalties, não foi ela? Já vou cobrar royalties, né? Mas foi no programa da tarde, né? Por quê? Porque tinha algumas fontes que eu estava usando, né? Então, sim. Aqui o Eduardo está me perguntando se ciganos homens leem baralhos. Eu falei, meu lindo, sim, no meu curso tem homens estudando para serem aí trabalhando com os seus ciganos, né? Até porque, por exemplo, quem traz um cigano Pablo que joga dados, cartas, e ele tem outros meios oraculares, é bem bacana assim você ter esse conhecimento. Tá? Então, não vou dizer que você tem este cigano, mas assim, os ciganos homens jogam cartas? Sim. Bacana. Sim, também, como as mulheres. Aí, bacana. Isso, inclusive, no curso de baralho cigano online tem homem matriculado. Show. E os homens jogam super bem mesmo. Verdade. Né? Professora, você não quer falar da sua agenda? Como que tá aí pra... Minha agenda. A gente tem com vários cursos presenciais. Vários cursos presenciais. Bom, quem quiser ainda se matricular no curso da Luz Dourada, ainda dá tempo, tá? Começamos domingo. No Templo da Luz Dourada com um curso presencial de baralho cigano, ainda dá tempo. O Templo da Luz Dourada, aliás, é luzdourada.org.br, telefone é 2302-4087. Olha, Alan, tô campeão. Ainda dá tempo, tá? Por quê? Porque teve gente que não deu tempo, então essa primeira aula dá pra mim repor. Então quem quiser começar a partir da próxima, que é agora domingo, agora pode ir que dá tempo. E aí nós marcamos a reposição da primeira e dá para seguir em frente. São aí 5 semanas. Então nós temos Templo da Luz Dourada, estamos terminando o curso na Azote. A Azote é em Guarulhos, né? Com o Ritual de Prosperidade dia 6/8. Que vai ser assim um show à parte, o Ritual de Prosperidade lá na Azote, em Guarulhos, na Avenida São Luís. Telefone da Azote, 2937-8004, tá? Dia 13 de agosto começa outra turma na Azote, após o ritual já começa a outra turma do curso de baralho cigano, que já tem pessoas inscritas. Então, após o ritual, assim, quem quiser fazer, é perto para você, Guarulhos, eu já vou avisando para vocês, tá? Que as vagas já estão assim, também corre, porque a minha sala, assim, eu tenho um tamanho de sala que comporta um número X de pessoas. Então, tem a Azote, que está indo aí. Estamos na Luz Dourada, que ainda dá tempo de entrar. Quem quiser entrar, ainda dá tempo de entrar. Dia 10/8 começa o online novamente, né? Então, quem está longe, que não dá para fazer presencial, vocês viram como é que é? Eu trouxe as meninas que fizeram online e trouxe as meninas do presencial junto. Vocês viram que diferença nenhuma. Todo mundo aprendeu, todo mundo está aí trabalhando com os seus baralhos de forma muito bacana, e eu fiquei realmente muito honrada com isso, né? E aí vamos para setembro. 4 de setembro eu volto para Indaiatuba e Campinas. Então, em Indaiatuba eu estarei no espaço Sol e Lua, e em Campinas no período da tarde, tá? Mas aí não me pergunte o telefone, que já é muita informação para minha cabeça. Então, 13 de setembro. Então, a agenda já está aí, tá? Mais ou menos que completa, porque vai chegar outubro, eu vou terminar a Luz Dourada, provavelmente em outubro eu volte para a Luz Dourada, e vamos continuar aí nesse ritmo frenético. Bacana. Né? Isso aí. Fazendo cursos, atendimentos, aí temos os programas, e vamos falando dos ciganos, e vamos soprando aí, avançando cada vez mais os países, subindo para a América do Norte, América Central, do Sul, indo para a Europa, adentrando a Ásia, e vamos continuar, né? Vamos continuar. Então, muito lindo todo o trabalho deste povo que traz toda a sua força, o seu amor e o seu carinho sobre nós. Com certeza. Muito, muito, muito lindo mesmo. Então,
Alan, querido, vamos para... Pergunta? Você quer saber? Vamos. Peraí, vamos saber se vou me matricular. Olha, bom saber que vou me matricular então num desses cursos. Olha, meu amigo, corre, porque eu vou falar assim pra você. No Templo da Luz Dourada já tava com a turma fechada desde 24 de julho. Nossa. Então, o que aconteceu? A mãe Mônica deu um jeito de colocar mais gente, porque a sala lá é grande. Então, por isso que dá tempo de ainda entrar. Mas assim, quando nós terminamos em julho a outra turma lá, já tinha uma turma fechada para este agora. Verdade. Já tinha a turma fechada. Então ela deu um jeito lá para adentrar. Então, assim, pede, chora, fala com a Luana e com a mãe Mônica para adentrar no curso, tá certo? Porque senão, na Azote, como eu disse, nós estamos já terminando, faltam só 2 aulas, dia 6 tem ritual, mas a minha sala também lá tem quantidade de pessoas, então tem que dar uma ajeitada. Quem tiver em Indaiatuba e Campinas, tá? Eu vou para Indaiatuba, eu vou fazer os dois, um no período da manhã e o outro à tarde, tá? Então dá para ir pegar uma parte do interior, tá? Mas também, todos os espaços aí, eles têm um número X de pessoas que comporta, tá? Verdade. Então, as turmas, qual é o número X? O número X de pessoas, para você ensinar bacana, é em torno de 20 pessoas. Não adianta ter muito mais que isso. Então, para você conseguir a sua vaga dentro do número de 20 pessoas, tem que ser um dos primeiros. Senão, realmente, não consegue, gente. Tá? Não, é isso aí. Então, tem que correr. O único lugar que está realmente, assim, que eu sei que o Alan comporta bacana é o online. É verdade, é o único que dá para comportar, né? Exatamente, os outros não. Então, vamos trazer aí toda essa força, tá? Só lembrando, o site para o online é www.estudaremcasa.com.br, tá? Exato, que começa agora dia 10, certo, Alan? Começa agora dia 10, exatamente. Exatamente, começa agora 10 de agosto, todo o trabalho do online que foi maravilhoso, foi uma experiência show de bola, eu adorei fazer o online, né? Foi extremamente desgastante, mas não teve nenhum problema, nós conseguimos aí fazer toda essa parte junto com vocês, para que vocês tivessem desse conhecimento. Verdade, mas o melhor de tudo foi ver depois as alunas, né? Foi emocionante ver as alunas, ter todo o trabalho delas, ver todo o amor delas. Então, assim, o que eu gostaria de ter ensinado, eu consegui passar, e elas realmente acolheram aquilo com muito amor, trabalhando com as suas ciganas, trabalhando nas suas casas espirituais com os seus baralhos e com as suas ciganas, levando essa verdade. Então, foi realmente, assim, lindo de ver o trabalho delas, lindo mesmo, assim, eu tenho muito orgulho delas, muito mesmo, porque elas fazem um trabalho show de bola, sabe, muito lindo. Bacana. Foi lindo mesmo, né, Alan? Não, foi lindo, foi emocionante ver elas fazendo um trabalho fantástico ao vivo aqui, né? Isso. E esse último de Indaiatuba, já tenho alunas que já estão trabalhando, como a gente teve também quando terminou o Templo da Luz, né, no curso na Luz Dourada, alunos que já estavam trabalhando, fazendo aí o seu trabalho extra com os seus baralhos, não só social, como também para trazer uma remuneração extra para a sua vida, foi show de bola a gente ter toda essa informação. Olha, eu já estou trabalhando, portas que se abriram, eu corrigi inúmeros currículos, encaminhei inúmeros currículos para as empresas, tá? E eles foram absorvendo esses alunos, com isso foi se solidificando uma metodologia que era exatamente o que Carmen queria. Nós conseguimos aí fazer isso de uma forma realmente linda de ver. Lindo de ver todo esse trabalho, mas principalmente de ver pessoas sérias, pessoas que se apaixonaram pelas suas ciganas e pelos seus ciganos, e que olham o baralho realmente como um divisor de águas na sua vida. Verdade. Tem razão. Não? Então, assim, é que a gente trazer, né, os depoimentos parece, né, que não é legal. Mas, assim, tudo isso, se vocês quiserem, nós temos e-mails. Hoje as alunas têm blogs, têm e-mails, Facebooks, tem uma série realmente de trabalhos, mas quando elas falam, com quem você fez? Eu fiz na escola com a Carmen. Show de bola. Eu estudei com a Carmen. Beleza. Foi isso mesmo que aconteceu. Lindo de...
Mas foi emocionante. Quem acompanhou o programa viu que foi lindo. Foi lindo. Foi. Nós, com certeza foi um presente para todos nós, assim, principalmente acho que para a Carmen que está lá do outro lado. Exato. Tudo isso. Para ela foi assim. Com certeza. Por quê? Porque a gente não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Nós temos que deixar ela sentir a energia do seu cigano e com a sua cigana. Nós só podemos realmente falar do que nós vivenciamos, só o que nós estamos ali experimentando no dia a dia. Passar aquela verdade do dia a dia mesmo e sem interferir no livre-arbítrio. Claro. Então, é muito difícil a gente, né, ter todo esse caminhar aí, fazer com que as pessoas olhem o baralho, né? Mas principalmente, o que eu mais gostei das alunas, a coragem, né, de eu vou assumir a minha cigana, mesmo sabendo de toda uma história de discriminação, mesmo sabendo de todos os problemas e histórias que já tiveram, não tem problema. Né? Eu vou assumir este trabalho com a minha cigana e com o meu cigano e vou ir à frente. Este assumir, vestir a bandeira cigana, que foi o que todos fizeram, foi, acho que, a parte mais bonita de tudo. Com certeza. Né? Mais show de bola de todos. Bom, vamos lá. Vamos para as nossas perguntas. Não é verdade? Com ou sem chinelo? Olha lá. Com ou sem chinelo? Com ou sem chinelo? Aí, vamos lá. Aí você que, olha só, tem perguntas aqui que eu acho que merece uma chineladinha. Com ou sem chinelo? Vamos lá. Vamos lá, mas tem ótimas perguntas aqui também. Tá. Ótimo. Quem quiser participar, o MSN é carmenromani@hotmail.com, tá? Exato. Bom, a Carla, ela pergunta, ela está se envolvendo com um rapaz e gostaria de saber se irá dar certo, tá? Ela manda o data de nascimento dela, caso você precisasse também. Então, vamos lá. Qual é a parte mais difícil? O começar a se envolver. Qual é a parte que está com medo de não dar certo? Sim. Os vícios antigos. Vamos lá de novo, vamos bater de novo nos vícios antigos. Então, a primeira coisa, Carla, todas as pessoas são diferentes. Todas as pessoas procuram, sim, relacionamentos, o quê? Harmoniosos. Então, assim, o mais difícil foi começar a se envolver, né? Ter um encantar, começar aquela paquera, o coração bater, ter calafrio na barriga, a mão só. Esse foi o mais difícil. O que vem agora pela frente, amada, é só manter o quê? Equilíbrio. Físico, emocional, espiritual. Não permitir aí que aqueles bichos e aqueles vícios antigos adentre as suas orelhas e o seu coração corroendo. Ai, será que ele vai me trair? Será que ele vai me deixar? Será que ele não me ama? Esquece isso, porque ele é uma outra pessoa. Olhe para ele e fala obrigado. Nosso relacionamento é harmonioso. E vista essa camisa do relacionamento harmonioso. Quando você estiver com ele, envolva ele numa luz rosa, assim como você se envolve também dentro dessa luz rosa, essa luz do amor. Né? Para que seja derramada ali a luz de Mãe Rovena, essa grande mestra aí que trabalha com os mestres ascensionados, que trabalha num raio rosa, junto com Mãe Oxum, que trabalha num raio rosa, que seja derramado sobre vocês o amor verdadeiro, todo o equilíbrio, que seja diluído mágoas e tristezas entre vocês e que vocês possam fazer um caminhar formoso. Então, se vai dar certo, só depende do quê? De não permitir que os vícios corroam esse relacionamento. O mais difícil você já passou, foi começar o envolvimento, que era exatamente, a gente quer se envolver, mas tem medo de se envolver. E o mais difícil já passou. Então agora vive o verdadeiro. A oportunidade tá aí, né? A oportunidade tá aí. Tá aí para fazer dessa oportunidade realmente aquele seu príncipe de olho azul, de cabelinho loiro e de cavalo branco. Não é? Verdade. Não é? Mesmo ele sendo Shrek, não tem problema. Mas assim, isso, mas o que falar, vamos falar de Shrek. Gostei, vamos pegar o Shrek. Por que ser o Shrek? Porque ninguém quer namorar com feinho. Né? Feio que a gente fala, feio fisicamente pelos padrões que a sociedade impõe de beleza. Sim.
Não é verdade? Sim. Mas todas as pessoas são bonitas. Todas as pessoas estão lá, né? Então, assim, quando a gente vê o Shrek lá, mas o Shrek, ele ama a Fiona. Ele ama os filhos dele, mesmo ele sendo um pouco desajeitado. Então, não passa pela cabeça dele ter comportamentos desvirtuados. Não, ele quer ficar com a Fiona dele. Então, que vocês olhem, assim, as pessoas, mas olhem com os olhos do coração. Né? Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam assim, olha, eu quero as características dessa pessoa que vai entrar na minha vida, eu falo assim, eu não vou dar. Por quê? Porque às vezes a pessoa é gordinha, mas ela é tudo aquilo outro que você quer, mas a gordinha eu não quero. Por quê? É verdade, assim mesmo. Não. Ele tem que ter 1,90 m, ser loiro do olho azul, ter uma BMW. Assim, não, gente. Talvez esse loiro do olho azul que tem a BMW, $1 milhão na conta, seja um tremendo de um chato. Esquece isso. Então, assim, as pessoas, elas têm que ser recebidas como elas são. Como elas são. Então, não esquece isso não. Tá? Mas o mais difícil é o quê? É começar a se envolver, mas dê oportunidade para todas as pessoas, todas elas, independente de como elas sejam. As pessoas às vezes estão assim dentro das suas, né? Acham que são defeitos, né? Que elas têm. E assim, não olhem dessa forma, tá? Você é bonito como você é, exatamente como você é, porque te faz uma pessoa única. Bacana isso. Vai realmente fazer uma pessoa única. Né? Quem tem a característica daquele traço, daquele jeito, não tem, é só você. É isso que faz ser diferente. Né? Bacana, ok. Então vamos lá. Bom, a Carmen, ela falou pra mim que ela pediu pra ver o lado espiritual, porque ela passou por uma apometria, ela fez uma mandala de velas e de repente ela tá com uma gripe forte e tá tendo crises de choro. Não era para estar assim, porque afinal de contas a mandala, né, e a apometria. Mas ó, assim, o que trouxe aí talvez para você por causa dessa gripe forte aí, tá? Uma tremenda confusão mental, tá? Eu particularmente não acompanho o trabalho de apometria, Carmen, tá? Mas assim, é um tremendo trabalho de conhecimento. Então esses conhecimentos aí, que muitas vezes a gente tem que buscar, pode trazer algumas, né, algumas coisas que a gente tem que consertar na nossa vida, né? E eu se consertar, às vezes, né, é abrir machucados que trazem dores, né? Verdade. Então, mas isso vai passar, é uma contrariedade, isso vai passar, você vai encontrar um caminho e vai resolver as coisas, tá? É passageira aí essa gripe, fica tranquila que é passageira, tudo vai ficar aí resolvidinho aí na sua vida, tá? Fica calminha que vai dar tudo certo, tá? É só hoje aí essa gripe forte aí, tá? É que mexeu bastante com o emocional, então é todo um trabalho e acabou desencadeando a gripe. Mas só. Pronto, vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, Ana de Oxum, tá? Aninha, vamos lá, Aninha. Diz o seguinte, depois de 20 anos, ter a rever um ex-namorado. Ai, que show. Nos encontramos algumas vezes, ele disse que estava com alguns problemas e sem mais nada sumiu e não me procurou mais. Gostaria de saber se ele vai voltar e se vai demorar. Tá. Aí que tá, ela deixou todo o caminho aberto para a pessoa voltar? Então, Aninha, vamos lá. No, né, depois de 20 anos, mas assim, você viu que foi o que tem que voltar, volta para a sua vida? Sim. Coisa linda. Quando tem que voltar, volta para a vida da pessoa? Olha que lindo, né? Ele realmente está cortando dificuldades, Aninha. Ele não está mentindo para você não, tá? Ele realmente está ali cortando as dificuldades. Ele vai te dar notícias. Fica tranquila que ele vai aí dar uma reaparecida aí na sua vida, assim, tá? Mas ele realmente está com problema. Ele não mentiu para você não. Tá bem claro para mim no baralho, tá? Companheirão, tá vindo aí, por favor, tá? Vamos lá. Bom, a Juliana, ela pergunta para mim se ela consegue ainda este ano comprar compra a minha casa, né? Se ela este ano ainda vai sair da onde que ela mora. Vamos ver, Juliana, se você ainda sai aí dessa casa, se você compra outra, vai para outra, né? As mudanças, né?
Ó, aqui diz pra mim que pra você sair da onde você tá, você tem que usar de toda a sua força de realização realmente, tá? E usando da toda a sua força de realização, você consegue gerar aí que é as suas buscas, as suas colheitas, a compra dessa casa, né? Te trazer na renovação, tá? E essa mudança que tanto você deseja. Mas assim, Amada, vamos entrar em agosto, você tem 4 meses para correr. Então assim, 72 horas tem que ter o seu dia, hein? Para que você consiga conquistar todas as coisas. Prontíssimo, seu Alan. Pode mandar daí. Deixa eu só passar uma pergunta antes, sem utilizar o baralho aqui. Tá. A Roseli, ela está perguntando se a Rosita trabalha com castanholas. Acredito que sim, tá? Até tenho alguma coisa da Rosita, sim, tá? Mas acredito que sim, por causa do nome. Nome Rosita, pode trazer essa origem aí espanhola, sim. E trazendo essa origem espanhola, todas as espanholas trazem, viu? Trazem as suas, essa parte aí das castanholas, elas sabem tocar castanholas. Até porque faz o quê? A sonoridade, assim como o pandeiro. Sim. Então deve ter um trabalho aí por trás que é muito bacana. Bacana isso. Exatamente, mas deve ter sim, viu? Eu aconselho a comprar para ela. Aconselho sim a comprar, deixa lá. No momento certo você encontra a pessoa que vai te ensinar a tocar castanhola, que não é nada fácil tocar castanhola, nada fácil. Realmente não é nada fácil tocar castanhola, mas assim, é maravilhoso. Maravilhoso você aprender toda dessa origem mesmo, assim como nós já falamos da origem do flamenco, né? Mas para as ciganas é um instrumento musical, hein? As castanholas é um instrumento musical e através da música todo um trabalho terapêutico, detalhe importante. Verdade. Então, todos os ciganos, seja ele qual for, sempre utilizam uma forma musical ali, algum instrumento. Sempre, né? sempre. Seja de palma, seja de pé, seja mexer a saia, leque, chale, véu, todos eles têm ali um instrumento, esse instrumento vai estar ali fazendo algo. Se for castanholas, vão fazer castanholas, pandeiros, violinos, eles têm sempre um instrumento que faz algo, que vai trazendo um barulho do leque, realmente de abrir e fechar do leque, ali tem o seu significado, então tem sim, toda essa força sim. Bacana. Então, e ali, como eu disse, a junção dos 4 elementos. Eu só não posso dizer como é usado, mas que tem. Tá ótimo, bacana. Qual que é a pergunta? Pode falar. Posso passar? Pode passar. A Bárbara pergunta o seguinte: ela gostaria de saber se a data dela de nascimento é 10/10/78, ela pediu para passar. Gostaria de saber o que o Rafael realmente está querendo comigo, se ele está realmente gostando de mim ou só amizade. Bárbara Moreira, tá? Tá. Cuidado com a pressa. A pressa é realmente inimiga da perfeição, né? Então, vai assim, né? Ele está se envolvendo. Então, vai devagar, tá? Sempre devagar, tá? Para quê? Para que a pessoa possa te conhecer, tá? Eu colocaria assim, para você ir devagar nesse relacionamento. Não ir com pressa, nada disso. Vai devagar. Porque tem que ter a fase do conhecer, tem que ter a fase da amizade no relacionamento, tá? Então, curte essa fase da amizade aí em primeiro plano. Bacana. Sem pressa. Ok. Quer passar uma pergunta daí? Tá. Vamos lá. Bom, a Nayara estava me falando que a cigana dela é a Esmeralda, e muitos confundem a Esmeralda cigana com a do filme do Corcunda, né? Mas a vida da cigana que trabalha nos terreiros é aquela ditada pelos espíritos do Lúcio, correto? Olha, vamos lá. Você viu, né? Tem uma parte, aí tem o Lúcio trouxe também, tem um livro da Zíbia, eu li Esmeralda da Zíbia, tá? Que traz também uma história aí, falando de Esmeralda,
Você entendeu? Eu colocaria da seguinte forma: foi permitido uma parte em cada lugar, tá certo? Então, assistam o filme e leiam o livro. Se eles colocaram desta forma, tem dos dois ali um fundo de verdade, tá? Então, eu não vou falar que a história do Lúcius é 100% correta, como não vou falar que a história do filme é 100% correta. Claro. Então, mas assistam os dois, essa é a grande verdade. Vejam, o que passou no filme é a parte realmente faceira da Esmeralda, de defender o próximo, de fazer todo um trabalho de justiça, equilibrar, desafiar. Esse é o lado da cigana realmente que traz toda a força. No livro, o Lúcius coloca ali todo um trabalho de uma Esmeralda trabalhando de uma outra forma. Então, assim, leiam os dois até para que vocês tenham conhecimento, tá? Mas assim, os dois estão corretos e os dois não estão errados. Pronto. Perfeito. Disse tudo, não disse nada, né? Horrível isso. Disse tudo, não disse nada. Mas assim, quando eles permitem, é como é a vida do Vladimir. Olha, tem essa parte que é contada pelos antropólogos e tem a outra parte que é contada desta forma. Então, é muito bacana, que deixa muito claro para você. Quando eles não deixam claro, não deixam claro. Então, busca as duas histórias, tá? Mas a melhor coisa, quando você estiver trabalhando com a sua cigana, com o seu cigano, que você estiver ali com eles, se eles contarem, que eles não gostam de contar dos sofrimentos dos quais eles passaram, particularmente, mas às vezes eles dão uma dica: olha, passei por isso, né? Passei por aquilo, ponto. Mas normalmente eles não gostam de contar, não. Ok, bacana. Olha só, posso passar mais uma daqui? Do Alisson? Pode. O Alisson, ele mandou a data de nascimento dele até o signo, pra facilitar, tá? Obrigado. Olha pra ele que isso foi de tarde hoje. Olha só, ele gostaria de saber como estão as coisas dele. Aí ele cita 2 aspectos aqui e você vê o que o baralho manda pra ele. Tá. No amor e na parte do trabalho. Ele gostaria de saber dicas para o trabalho dele. De repente, alguma coisa que o baralho possa passar pra ele em relação ao trabalho. Vamos ver isso em evidência. Então vamos lá. Ele quer dicas para o trabalho, né? Isso. Dicas para o trabalho. Que ele use da força de realização. Ele vai ter que buscar mais estudos dentro do trabalho dele, até para que ele tenha mais segurança e equilíbrio. Tá. Né? O segredo é esse, é estudar, cara. É realmente você buscar se aperfeiçoar para que você tenha equilíbrio, para que você tenha força, tenha confiança naquilo que você está fazendo. Então, assim, se você já tem uma formação, busca uma especialização, busca mais detalhes, domina aquilo que você faz realmente com destreza. É isso que está faltando, tá? Você ter realmente todo esse domínio. Para mim, mostra que você não está usando de toda a sua força de realização. E precisa usar de toda a sua força de realização. Né? Então tá. Olha, tá aqui uma típica situação de chinelo. Por quê? Típica situação de chinelo. Kátia Regina. Olha lá, ela fala que ela é de São Paulo. Ela quer saber se o namorado dela vai continuar não querendo se envolver muito tempo. Estamos juntos, dela tá junto desde o mas quando ele começa a se envolver, ela foge. Aí ela fica um tempo sem aparecer. Aí como é que ela quer saber de uma coisa que a pessoa quer se envolver? Quando ela começa a se envolver, uma pessoa foge, e aí como que se resolve essa situação, né? Aí quando ele deixa as coisas, né? Deixa começar, deixa caminhar, aí ela reaparece. Que história é essa? Quem é que tá fugindo de quem? É verdade. Uhum. Então assim, minha amada, toda ação, toda reação que você quer depende da ação que você aplica. Então, a pergunta aí, né? Você imagina o que você não está gerando nesse coitado. Cada vez que ele tenta se envolver, você some. Você acha que ele não sofre? Né? As pessoas têm a falsa impressão de que os homens não sofrem. Por favor, seu Alan.
Dê o seu parecer. Não, com certeza, com certeza. É que as mulheres criam essa questão do homem merece sofrer. Criou esse arquétipo de que o homem não deve ser, né? Ele não sofre. Ele não sofre. Ele não sofre. Exatamente. Que história é essa? Entendeu? Que história é essa? Claro que ele sofre. Claro que ele sofre. Olha, com essa atitude, o que gera? Inseguranças. Só gera inseguranças. E aí começa. Aí é onde a gente vê o quê? Aquelas perguntas dos meninos. Olha, eu tô com medo de me envolver e vir a sofrer. Porque eles sofrem. Então, isso não é tipo de comportamento. Então, se você está entrando dentro de uma relação, deixa claro, né? O que você quer dentro de um relacionamento? Olha, eu quero namorar. Então, eu quero namorar, você quer namorar? Você quer namorar? Então, vamos começar. Se você não quer ficar, às vezes para mim não dá. Então, vamos esperar o próximo que vai vir. Mas, você quer um namorado, quer um envolvimento com uma pessoa. Quando a pessoa começa a se envolver, você foge, você gera nele a insegurança. E é claro que ele vai ficar com o pé atrás. E é claro que ele não vai levar as coisas sérias. Mas o que acontece daí é devido o quê? O seu comportamento, né? Com certeza. Então, seu comportamento. Então tá errado aí seu comportamento, né? Então, quem tá errado nessa parte aí é você. E assim, é melhor passar uma próxima pergunta. Pronto. Com a menina bonitinha. Muito bem, olha só. O Leandro, ele é nascido no dia 2/2/76 e gostaria de saber referente à vida amorosa. Ele diz que não consegue dar um passo à frente e quando ele pensa que vai começar a caminhar, o buraco se abre novamente e ele não segue adiante. Ele gostaria de saber se pelo baralho cigano, se o baralho cigano pode mostrar para ele onde está o... Então tá, vamos lá. Primeira coisa, não consegue, não existo. Você vai escrever enorme lá no seu quarto, naquela tela oculta que eu já ensinei para vocês, né? Meus relacionamentos são harmoniosos, para que você venha a ter realmente relacionamentos harmoniosos e não mais esses, né, quando você acha que vai começar, a pessoa termina, já saiu correndo e não é mais aquilo, e não é mais aquilo que ela quer, e, né, então, mas aqui me diz o seguinte, tá? Você deve persistir, claro, continuar tentando e não se fechar, mas cuidado com as atitudes imaturas que você pode estar aí tomando diante dos relacionamentos. Aqui me diz que você às vezes tem um comportamento imaturo e é claro que ninguém dentro de um relacionamento gosta de atitudes imaturas, meu lindo. Então, assim, muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado com isso. Tá? Essa é o aconselhamento. Por que não está dando certo? Por que entra as dificuldades? Porque quando você começa a caminhar dentro do relacionamento, você me aparece com um comportamento, muitas vezes, que é o quê? Imaturo. Então, cuidado com isso. Muito, muito cuidado. Bacana. Que é o que faz com que a outra pessoa vá e corte o relacionamento, né? Então, ela fala, poxa, você está começando, faz isso... O que seriam as atitudes imaturas? Ciúme excessivo, mostrar insegurança, ter ataques de birra. Isso são comportamentos assim e de imaturidade. Então não faça isso, certo? Certo. Isso. Perfeito. Perfeito. Olha, isso aí é dicas para todo mundo, hein? Não é só para... Exato. Acho que... né? Bendito do tem que, né? Tem que ser do meu jeito, senão não quero. Com certeza. Então, né? Eu não sei, né? Mas eu acho que eu vou fazer igual meu curso de francês. É tanto verbo, mas eu vou colocar para vocês. Vocês vão conjugar o verbo compartilhar. No passado, no presente, no futuro do pretérito, vocês vão conjugar o verbo compartilhar. Por quê? Porque precisa ter esse verbo muito presente na vida de vocês. Eu compartilho com as pessoas, né? Então, esse verbo tem que ser presente dentro dos relacionamentos, tá? Cuidado, muito cuidado com isso. Ok. Quer passar uma pergunta daí? Estou tentando entender toda a pergunta da Cris, né? Porque a Cris diz que ela tem uma cigana que ela sabe que é da praia, apareceu no jogo, não quis dizer o nome, geralmente a cigana da praia carrega o quê? Amada, é ela que diz, né? Como ela diz o nome, ela diz o que ela é, o que ela me mostra que ela é uma cigana de Iemanjá, uma cigana geradora, que ela vem trazendo no jogo aí, gerar os caminhos para que as pessoas, o que as pessoas podem estar precisando, né? Então, amada, o que acontece aí com a cigana é ela que traz isso para você. O que ela carrega?
Você entendeu? Ela é uma cigana da água. Então, ela pode pedir aí alguns elementos que tenham a ver aí com a água. Mas, assim, quem diz é ela que fala quais são as ferramentas que ela precisa, que ela vai fazer, tá? Então, é ela que diz. Perfeito. Mas, né, até o próprio nome dela, ela é uma cigana da praia, bacana. Se ela quer continuar sendo intitulada como uma cigana da praia, ela não quer falar o nome dela, nós temos que respeitar. Com certeza. Né? Temos que respeitar. Mas depois de um tempo, ela vê o seu trabalho, o seu caminhar, ela dá o verdadeiro nome dela. Não tenha dúvida disso. Pode mandar uma daí. Vamos lá. Nayara, tá? Ela gostaria de saber sobre a vida profissional. Se o baralho tem algo a dizer pra ela, de repente. Vida profissional. Isso. Tá. Até da Nayara que eu já passei, até já foi passado. Mas os próximos, que o pessoal que envia as perguntas assim, é bacana enviar bem especificado, né? Exato, bem especificado. Quanto mais direcionado, mais detalhes você tem. Então, olha só, eu estou trabalhando, gostaria de saber se vou ter uma promoção. O baralho vai falar. Olha, estou trabalhando em tal lugar. Para você ter essa promoção, o baralho te indica o que você faz. Olha, para você ter a promoção, muda seu comportamento, seja flexível, faz, né? Faz isso, faz aquilo. Então, ele traz aí todo o caminhar. Então, ele mostra geralmente o que está passando com a pessoa e qual é o caminho. A minha mesa, vocês lembram, é uma mesa regida por mãe Yansan, uma mesa direcionadora, né? Então, o baralho dá a direção. Olha, faz isso, né? Como a última pergunta do menino. Olha, por que não está dando certo? Está me mostrando que você está tendo um comportamento assim, mude isso. Então, é direção. Não, eu não mostro a fórmula do bolo, eu só dou a direção. É verdade. É? Bacana, é isso aí. Então, só dou a direção. Que eu passo uma daqui já tá pronta. Tá. Não, eu tenho que responder a da Nayara, que ela quer saber sobre o trabalho dela, né? Sim. Não. No trabalho dela, olha lá, tá me falando do trabalho dela, mais uma vez, usar de toda a força de realização. Então, as pessoas que estão dentro dos seus trabalhos hoje, está muito presente isso para mim, tá? Usar da força de realização para superar as dificuldades. Então, às vezes nós estamos trabalhando em lugares que eles não são tão harmoniosos, mas que trazem desgaste, trazem alguns problemas. Mas enquanto você está lá dentro, você tem que ser harmonioso, você tem que fazer a sua parte tem que ser nota 1000. Então, use de toda a sua força de realização para quê? Para superar as dificuldades. Podem ser fáceis as dificuldades? Claro que não. Mas assim, se você faz sua parte, para você já vai fazer a diferença. Então é isso que está faltando aí no trabalho da Nayara, para que ela tenha aí toda a melhor e seja extremamente harmonioso. Usar de toda a sua força de realização. E não pode falar aquilo lá. Olha, meu amigo, o que está do lado não faz nada, eu também não vou fazer nada, eu sou uma andorinha só. Bacana. Então, essa andorinha só, vou falar assim para vocês. Você conhece a historinha que pegou fogo na mata? Não, eu não. Não conhece? Então tem uma historinha que conta o seguinte, que pegou fogo na mata e os bichos começaram a correr. O único que estava indo e voltando, foi exatamente o Bem-te-vi, tá? Indo e voltando, então ele ia lá na lagoa, enchia o bico e voltava, ia correndo de novo até a lagoa, enchia o bico e voltava, tal. E aí foi perguntado, ele foi parado e foi perguntado para ele: nossa, mas você é um passarinho, você acha que com essas suas gotinhas você vai apagar o fogo? Ele respondeu: estou fazendo a minha parte. Nossa. Então, exatamente, os maiores não estavam fazendo a sua parte dentro desse mundo animal. Lógico que é uma forma de expressar muito bacana, né, de trazer aí uma motivação para as pessoas, mas ele estava fazendo a parte dele. Então, assim, faça a sua parte, mesmo que ela seja pequena. Nossa. Isso em todas as situações da vida. Todas as situações da vida, todas elas. Então, é igual aquela centelha divina que nós estávamos falando no programa da tarde. Deixe iluminar a sua centelha divina. Que você estando iluminado com a sua centelha divina, o do lado pode se incomodar com a sua luz? Pode. Mas assim, não liga. Por quê? Porque você está iluminando você e ele. Imagina ele completamente em trevas e você apagando a sua luz. Fica todo mundo no escuro. Então deixa de ser sem graça. Deixa a sua luz aí brilhar
brilha o do lado, se ele se incomodar, você ensina como ele brilha também, e que com isso, vocês brilhando, todo mundo fica bem. Por quê? Porque é um ambiente harmonioso, né? Então, não permita aí algumas coisas, não. Faça a sua parte e não permita, o outro tá brilhando. Foi igual aquele do trabalho, lembra? Como que eu faço para superar meu amigo invejoso? Escreve lá, onde você puder. Não me inveje, me supere. Yes! Por quê? Não me inveja, me supera, entendeu? Então vai lá, trabalha, luta, me supera, cara, porque eu vou te aplaudir, né? Poxa, se ele fez, eu também posso. Então começa-se aí todo um movimentar. As pessoas que vão ganhar, primeiras pessoas que ganham é você, pode ter certeza disso. Com certeza, né? Então não se incomoda com o outro, não. Então faz igual o passarinho que estava lá, sem o nem bem te ver, que estava apagando o fogo da floresta. Perfeito. Bacana. Então vamos lá. Posso passar uma daqui? Pode. Bom, conheci uma garota há 2 semanas. Estamos se curtindo através dessa garota que estou ficando. Conheci sua amiga, tal, que mexeu mais comigo. Nos falamos no MSN sempre que ela deixa eu entender, perdão. Bom, ele conheceu. Já entendi. Ele conheceu uma garota, de repente conheceu uma amiga tal, enfim. O que ele faz agora? O Fernando pergunta. Fica com nenhuma das duas. Olha. Fica com nenhuma das duas. Por quê? Porque se ele fica com a primeira, ele já mostrou que ele gosta mais da segunda. Se ele fica com a segunda, a primeira vai ficar com ódio mortal dele. Sim. Então, o que ele faz? Fica com nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Verdade. Por quê? Porque vai trazer conflitos e desavenças. Ele não tinha nem que ter chamado a amiga da menina para conversar no MSN. Aí vai falar, poxa, é uma amiga, mas olha aí, essa amiga gerou o quê? Segundo as intenções. Que trouxe o quê? Trouxe já o desequilíbrio. E assim, ele nem deu a oportunidade de conhecer a primeira direito. A outra já mexeu, entendeu? A outra já mexeu, então eu vou trocar e eu vou sair correndo. Então, você pode escolher o que você quiser. Para mim, para que você não traga até problemas para você. Fica com nenhuma das duas. Eu acho que tem que ter um pouco de juízo. Só isso. É verdade. Não é? Então, assim, você começou a se envolver com uma pessoa, dê tempo ao tempo. Dê tempo de conhecer. São 15 dias conhecendo essa pessoa, né? A pessoa está conhecendo você, às vezes ela está aí com toda uma cisma, ela está aí, poxa, será que eu me mostro realmente como eu sou? Posso permitir um pouco mais dentro da minha vida? Então, ela também tem as suas inseguranças e ressalvas, então ela segura. Aí aparece uma outra pessoa, tal. Olha, eu conheci a amiga dela, tá bacana, veja ela como amiga, mas termina de dar oportunidade de conviver com a outra. Outra coisa, termina-se um relacionamento para se começar outro. Não se faz isso. Olha, eu tô aqui no meio do caminho, eu conheci outra pessoa, eu já me junto com ela, a partir dali, quando essa outra pessoa sabe que, poxa, ficou com a minha amiga, vai falar, né? Aí é onde vem aquelas perguntas, a minha amiga me traiu, a minha amiga ficou com não sei o que, a minha amiga ficou com não sei o que lá. E nada mais isso é o quê? Do que um comportamento que imaturo. É verdade. Olha aí, maturidade, que pode gerar o quê? Um bom problema. Um bom problema. Né? Pode gerar toda uma desarmonia entre as duas, você entendeu? Então, nada disso, tenha juízo. Tá? O que eu falo? Nenhuma das duas. Ok. Bacana. Perfeito. Não, nenhuma das duas. Então, olha, eu conheci você, eu gostei de você, eu conheci sua amiga, mas eu também gostei da sua amiga. Então, olha, para terminar com você e ficar com a sua amiga e criar confusão, não fico com nenhuma. Vou dar um tempo, então dá um tempo. Porque nem ele sabe o que ele quer. É verdade. Aí no final das contas, acaba Aí os relacionamentos não dão certo. Olha, eu sou um sofredor. Porque eu comecei a dar aquele passo e aí deu tudo errado. Olha lá. Tem razão. Não é comportamento maturo? Com certeza. Então. Aí a gente ri. Não é? A gente ri. Quando a coisa começa já nesse sentido, já não fica legal durante, né? Não tem Lógico, não tem mais pique, né? Não tem mais nada. Mas assim,
vamos colocar no lado dessa primeira pessoa, vamos fazer uma análise dela, né? Ela também pode não ter, sabe, mostrado toda a exuberância dela. Por quê? Porque já deve ter sofrido, já deve ter passado por algumas coisas que não quer passar de novo. Claro. Então, vamos andar devagar. Então, na realidade, essa primeira menina, ela foi o quê? Prudente. Sim. Então me mostra que ela tem juízo. Verdade. Então. Aí essa amiga dela aí, que bateu papo com ele pelo MSN e tal, tudo mais, eu acho que você bater um papo com, olha, bater um papo, tá bacana, cara, vou sair fora, por quê? Né? Você é o namorado da minha amiga, tá saindo com a minha amiga, não é legal, né? Pode ser interpretado de uma forma não muito bacana. Então tinha que ter um outro tipo de comportamento. Com certeza. Então, né? Então aceitou, é amigo, tal, mas assim, outro tipo de comportamento, até para que a amiga tenha o quê? O tempo necessário de conhecimento. Ponto, acabou, né? Verdade, perfeito. Então. Bom, olha, Vânia, né, tem um amigo da Vânia que está em desespero, sofrendo muito, oh meu Deus. Se ele quer voltar, quer saber se o amor dele volta. Olha, se o baralho trouxer, Vânia, você responde aí pra ele, pra ver se ele não fica aí tão ansioso esperando, tá bom? Mas assim, eu precisava pelo menos desse primeiro nome, escreve que eu não vou citar no ar, tá? Você tá aqui comigo aqui na tela, tá? Então eu vou até ver se o amor aí do Adilson volta, tá? Mas assim... Olha, aqui me mostra que o relacionamento deles passou por muitos desgastes e, mais uma vez, hoje está muito presente comportamento imaturo. Muito, muito, muito presente realmente, tá? Comportamento imaturo. Mas apesar das dificuldades que esse relacionamento aí passou, é uma parceria. Notícias pelo menos ele vai dar, tá? A volta dele demora, não é pra já não. Tá? Então fala aí pro seu amigo aí que a volta dele não é já. Infelizmente não é já, até porque teve aí comportamentos imaturos que trouxeram desgastes, que trouxeram aí toda uma série de problemas e que acabou aí gerando o quê? A separação, tá vendo? Não precisa passar por isso. Mas vamos lá. Ok, bacana. Bom, posso passar uma daqui? Pode. Clodomiro, tá? Tá. Pergunta, ainda neste ano haverá mudança de emprego, entre aspas, para melhorar a remuneração. Essa afirmativo será neste mesmo local em que ele está trabalhando? Vamos lá. Refere até estado do Rio Grande do Norte, tá? Tá. Então ele quer saber se ele muda aí, se ele sobe de cargo se ele e se... melhora essa remuneração e se melhorar nesse mesmo estado. Aqui diz pra mim que sim, tá? Mas ele vai ter que persistir. Então se ele vai ter que persistir... é no mesmo lugar, então aí vai ter que fazer um trabalho aí realmente empenhado, né, para que ele consiga uma melhor remuneração e consiga aí. Para mim ele não muda de trabalho não, é dentro mesmo do local onde que ele está, tá? Mas assim, que ele tem que se empenhar, que apesar dos desgastes que ele tem nesse mesmo trabalho aí, que ele use realmente da força dele para gerar, mas para mim ele consegue sim esse aumento de remuneração, tá? Até para o crescimento dele. Assim, não vejo mudança não de trabalho não. Aqui pede para persistir, se pede para persistir, para mim você fica. Ok. Tá? Mas ele consegue esse aumento de salário sim. Bacana. Ok, tem alguma que você queira passar daí? Tem. Tem sim bom, deixa eu ver se ela colocou o nome dela, né? Ela não colocou o nome dela, ela colocou o nome do MSN. Eu acho que é Thalita. Thalita, eu vou falar o que você escreveu, que meninas boas vão para o céu, tá? Então, assim, como você escreveu por favor enorme para mim ler a sua resposta, você quer saber se você mudou da área, ela está trabalhando em escola, ela quer saber se vai ter sucesso. Amada, claro que sim, né? Trabalhar em escola, apesar do desgaste, você tá ali trabalhando, é Thalita mesmo, tá? Se empenha para que você consiga realmente aí estar
dando o seu melhor e passando tudo o que você conhece para ajudar o próximo. Ser professor é isso aí, tá? É dividir o seu conhecimento com o outro, não guardar para si e dar todo um empenho aí muito bacana. Então, ter sucesso só depende do quê? Do seu empenho, né? Não poder aí se acomodar, deixar a sua centelha divina realmente brilhar. Pode passar daí, Alan. Olha só, Suzana, tá? Minha vida amorosa está uma confusão, deixe o meu divórcio. E venho exercitando as palavras positivas que você ensina e tenho sido fora. Mas não aparece o amor na minha vida. Tem alguma previsão para que ele venha em breve? Bom, essa é a primeira coisa, tá? Por que ainda não deve ter saído? Quando a gente faz os mantras, como a gente, né? Os relacionamentos são harmoniosos, as coisas vão aí caminhando. O que acontece? O universo está entendendo que você está buscando aí algo para mudar aí a sua vida, tá? Mas precisa do quê? Aqui me fala que você precisa transformar alguns obstáculos que você ficou desse seu divórcio, sabe? Dessa situação. Então é por isso ainda que não entrou a outra pessoa na tua vida, né? Porque assim, deixa eu dar uma previsão até para vocês, tá? Não é que a gente não pode se envolver, mas assim, quando a gente vai para uma separação e ela é muito dolorosa, nós levamos de 2 a 4 anos para nos recuperarmos disso. Então, você pode até estar dentro de relacionamento, dentro de um namoro, dentro de um relacionamento, mas as sequelas do anterior ainda são presentes. Então, assim, é isso que está só dificultando, minha querida, tá? Você precisar se equilibrar um pouco mais, mas assim, tá? Fica firme dentro dos mantras, o seu amor verdadeiro, você vai ter aí os seus inícios para encontrar esse seu amor verdadeiro. Os caminhos estão abertos, até para uma recuperação e autoestima sua, te trazendo a renovação, tá? Vem um companheiro para a sua vida? Sim, vem sim, tá? Eu não vou dar uma previsão porque não veio a previsão nas cartas. E eu vou te falar por quê. Porque depende desse seu equilíbrio emocional aí, dessa separação que foi tão traumática para você. Então, é um comportamento seu, depende, sabe, do seu empenho emocional de se equilibrar, de entender aquela separação e dar um passo à frente. É só isso, tá? E eu sei o quanto que é difícil, como eu te disse, leva de 2 a 4 anos, né, para sarar aí dessas sequelas. Sim. Então, olha o que é, assim, né, um divórcio. Né, uma separação que traz traumas, que traz dores. A pessoa fica tão machucada, tão destruída emocionalmente, que ela leva, assim, de 2 a 4 anos para se recuperar. Nossa, é tempo, hein? É tempo. Então, mesmo assim, né? Por isso que quando a gente está saindo de um relacionamento que ela é tão traumático, temos que ter realmente muito cuidado conosco. Nós estamos em recuperação. É como se nós tivéssemos saído de uma cirurgia. Estamos em recuperação. Então, sair se envolvendo, até para melhorar a autoestima, é muito perigoso. A autoestima ela tem que ser trabalhada ali para que haja o entendimento, porque houve toda a separação. Haja o entendimento para que tudo venha ter um equilíbrio, mas vai ali de como a pessoa vai estar encarando aquela dificuldade. Muito, muito, muito de como ela, se ela não está vendo aquilo como que também foi uma dificuldade dela, como que também foi difícil para ela, mas sair se envolvendo. A gente, às vezes, nós desejamos que venha um amor, mas é para a nossa autoestima. Mas nós temos que estar equilibrados para poder ir para um outro relacionamento. Então, muita calma nessa hora. Ok, bacana. Você está de recuperação, amada, ainda. Então, só mais um pouquinho. Mas o seu amor verdadeiro vem, tá? Perfeito. Quer passar uma pergunta daí, professora? Vamos lá. A Cleuseli. Cleuseli, ela quer saber se vai dar certo ela mudar de casa ainda esse mês. Amada, nós já estamos no dia 26. Mesmo que eu tenha uma resposta para você, o baralho vai dar assim mais ou menos 30 dias. Já entrou em agosto, tá? Então, assim, este mês aí, que tá os 3, 4 dias aí, assim, talvez essa resposta que você queira para até esses 4 dias de final de mês você não tenha, tá? Me saiu com a sua casa, então, assim, usa da sua força de realização, você vai ter que cortar algumas dificuldades e contrariedades que apareceram no caminho, tá? Resolver problemas de comunicação, dificuldades provavelmente com papéis, tá assim, mas você tem resposta sobre a sua mudança? Tem sim, mas assim, eu não colocaria até o final deste mês, tá? Por quê? Porque tem algumas coisas para resolver e não vai resolver em 4 dias.
É verdade. 4 dias é muito pouco, né? É muito pouco, não vai resolver em 4 dias, como ela pediu, assim, foi tão específica, né? Então não vai, amada, infelizmente não vai, tá? Mas você muda assim no mês de agosto aí. Perfeito. Pronto, pode passar, amada aí. Norberto, do Rio de Janeiro, tá? Pergunta: preciso tomar uma decisão importante. Estou para abrir uma filial da minha empresa no Nordeste, mas preciso de uma orientação se este ano é o mais favorável. Com todos esses ventos, Mãe Ansã, Mãe Oxum, Oxalá, Oxóssi, e com todas as mudanças que vieram a partir do meio do semestre, meu amigo, olha, no ano 4, ano de trabalho, vai com Deus, mano. Mas eu vou confirmar, tá? Meu lindo, vai com Deus, o caminho está aberto para dinheiro, usa da sua força de realização. Até logo, pode ir embora pro Nordeste, tchau. É verdade, foi muito claro, caminhos abertos, estrela brilhando, vindo dinheiro. Então assim, vai lá, meu amigo, gera trabalho para aquele povo, usa da sua força de realização, usa assim, monta a sua empresa, leva prosperidade para lá também. Aqui para mim diz que dificuldades vão ter, como todo lugar tem, tá? Mas leva lá trabalho, leva a sua força de realização. Vai lá e resolve isso. Ok. Não é? Verdade mesmo. Acho que o Nordeste é um lugar muito próspero. Assim, as empresas, grandes empresas vão para lá para produzir e trazer para nós. Então é um lugar que realmente vale a pena, com certeza, dependendo do que ele faz, que ele não citou, mas vale a pena mesmo, né? Bacana. Quer passar uma pergunta daí, professora? Vamos lá. Assim, a Leila já colocou assim, olha, não tem motivos para levar chineladas. Ó, Leila, tá, olha, vou falar assim pra você, eu só dou chinelada assim, tá até que bacana, viu? Não faz só 15 dias que eu não dou chineladas. 15 dias, eu tô no segundo programa que eu não dou chineladas. Então fica tranquila que não vai ter chineladas, não. Tá bom? Então vamos ver se você volta a ver seu filho, tá? Fazem 5 anos que ela está separada do filho, ela gostaria de saber se ela volta a falar e a vê-lo, né? Sim. Olha, amada, voltar você volta sim, tá? Mas assim, não é já. Então, tem dificuldades para serem superadas, tem dificuldades aí para ter transformações, para você conseguir isso aí, que é ver novamente o seu filho, tá? Mas não é já. Infelizmente não é assim, próximo mês, infelizmente não é, tá bom? Vai, são chineladas, tá vendo? Aí, pronto. Pode mandar uma daí, seu Alan. Bacana, olha só. O Felipe, tá? Ele diz: estou noivo, mas eu e minha amada estamos com uma relação muito instável. Eu acho que deve ser pelo medo dela de sair da casa dos pais. Pode me ajudar com o baralho para identificar o problema e, de repente, a solução também. Vamos lá. Então, eles estão noivos e ela tá com medo de uma situação, tá com medo do caminhar, né? Sim. Fale. Só avisando aqui, tem gente perguntando sobre o curso de baralho cigano online. É o seguinte, o curso está no site www.estudaremcasa.com.br e as informações que você tem do curso, o suporte que necessita está lá no site também, tá? Qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente. O maior medo da noiva dele é o medo de passar por problemas, por necessidades, que provavelmente ela não deve ter isso em casa. Sim. Tá? Então, é o medo dela, é medo, tá? Que, assim, meu querido, infelizmente não tem como programar isso. O que você pode é fazer o seu melhor para que não tenha esse tipo de problema. Mas o maior problema é o medo que ela tem de passar por dificuldades, né? Então a casa dos pais dá uma segurança para ela e que ela saindo de lá, ela acha que vai passar por problemas, por medos e dificuldades. Então, é isso que precisa ser resolvido, que infelizmente não tem como garantir isso. Não existe garantias nenhuma, meu lindo. Nenhuma que ela sair da casa dos pais, ela não vai ter problema. Ela vai sim. E vocês vão passar, até porque nós temos 3 provas na nossa
na nossa vida, que nós passamos por uma doença difícil na nossa casa, nós passamos pela prova do dinheiro, a prova do dinheiro, sim, sempre passamos pela prova do dinheiro na nossa vida, e é claro, né, quando o ente querido parte da nossa casa, então são 3 provas, então é o medo dela, mas na casa dos pais dela, ela pode até não ter aí essas dificuldades, né, mas é passageiro também, vai chegar uma hora que essas provas vão entrar na casa, viu, não tem o que fazer, como entra em todas. Não tem jeito, entra em todas. Com certeza. Né? Mas é uma insegurança dela, então é uma falsa segurança. Tá? Pode passar uma daí, seu Alan. Se estiver pronta, pode passar uma daí. Sim. Fátima, tá? Tá. Ela pergunta se ainda este ano vem um grande amor pra ela. Esse ano tá longe ainda, né? 4 meses. Até 31 de dezembro. Até quase 31 de dezembro, vou falar, tem tempo, hein? São nada, 120 dias aí, né? 120 dias para... Seu amor divino. Olha, aqui diz pra mim que para ela alcançar esse objetivo aí, ela precisa diluir mágoas e tristezas aí, viu? Anteriores. Tá. Então, assim, apesar do caminho estar aberto para vir uma nova pessoa, essa nova pessoa ela vir, como ela está com mágoas e tristezas, que ela tem que diluir de coisas antigas e com essas dificuldades emocionais, é assim... vai ter novamente os desgastes, aqueles vícios dos relacionamentos anteriores. O ideal seria ela fazer um trabalho com ela, de realmente melhorar, ver que os relacionamentos são harmoniosos, que as pessoas são diferentes, e ter aí um novo relacionamento bacana, mas antes ela tem que curar ela. Tá. Vamos lá. Ok, quer que passe daqui? Tá pronto. Tá pronto? Passa daí que eu consegui ler metade de uma pergunta, então assim, eu não consegui ler tudo. Vamos lá, okay. Pode passar. Lilian Pimentel, ela está perguntando, ela diz o seguinte: estamos com problemas de saúde na família, meu pai seria meu pai. Os médicos não identificaram ainda. Gostaria que o baralho cigano, por favor, desse uma orientação para nós do que seria e se isso passa. Ela está com problema de saúde com o pai, não é isso? Isso. Olha, através dos exames eles vão encontrar o que é, tá? Eles vão ter aí a direção exata do que é, vão conseguir resolver, tá? Então, olha, pode ficar tranquilo aí que eles vão persistir, eles vão conseguir resolver, sim, o que é. Vai ficar claro através dos exames, tá? Vai vir o que é. Eles vão conseguir achar e detectar e resolver, tá? Então, assim, é uma tribulação momentânea, tá? Mas eles vão conseguir achar o que é a doença do pai dela, sim. Tá? Aqui fica para mim que eles não estão vendo com clareza, mas eles vão ver. E vão ter aí a resposta para trazer toda essa parte aí que é bacana para resolver o problema de saúde do pai dela, tá? Muito